Avançando para a segunda-feira, vamos encontrar aqui os textos de Josué 24, 14 e 15. Agora então deixamos o discurso de Jeová e vamos começar o processo que vai culminar, que vai terminar com a renovação da aliança. E vou pedir para a produção colocar o verso 14, por favor, uma vez que o 15 já lemos como verso para memorizar. Diz assim: produção, muito obrigado. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Olha que coisa interessante esse texto. Bom, ele começa dizendo, temei ao Senhor. Bom, essa é uma expressão conhecida da nossa parte. Temer ao Senhor é um apelo duplo aqui de Josué. Primeiro é temer ao Senhor e servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Comecemos por aqui. Temer ao Senhor não significa viver em constante medo e incerteza e insegurança espiritual. Temer ao Senhor é reconhecer a soberania de Deus sobre nós. Temer ao Senhor é reconhecer sua existência, sua soberania e entrar com Ele em um relacionamento de fidelidade, de obediência, de adoração, de louvor. Ao contrário, temer ao Senhor é resultado do reconhecimento da grandeza de Deus na nossa vida, pois é isso que se refere o sentido de temer a Deus, reconhecer a sua grandeza, a sua santidade, a sua infinitude. Temer a Deus é uma consciência, gostei dessa frase, é uma consciência constante da magnitude de suas exigências. Não é, eu temo a Deus, eu adoro a Deus, mas não vive em harmonia. Isso não é temer a Deus. É reconhecer que Ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas é também o nosso Rei Divino, é também o nosso Senhor. Assim, embora a palavra temer possa descrever uma atitude interior, espiritual do interior, ela deveria caracterizar naquele tempo os israelitas e deve nos caracterizar hoje, e os resultados deveriam ser percebidos em uma vida de conformidade com a vontade desse Deus soberano. Bom, esse é o temor ao Senhor. Agora, servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Duas caracterizações para o serviço exigido de Israel. A primeira, integridade, é a mesma palavra que era aplicada ao sacrifício exigido de Israel, sacrifício sem defeito, sem mácula, íntegro, por inteiro. Então, integridade, servir ao Senhor por inteiro, com integridade, de todo o coração, de toda a alma. Segundo, fidelidade ou verdade. É um termo que aponta para a constância, para a estabilidade. Não é um serviço intermitente, ora sim, ora não. Geralmente esse aspecto da fidelidade, ele se refere ao próprio Deus, como mencionamos na semana passada, o texto de Lamentações, que Deus é misericordioso e é fiel em ser misericordioso. Então, esta é uma característica divina, onde se nos é pedido aqui nesse texto de Josué faz um apelo para que possamos servir a Deus da mesma forma como Ele nos serve, por inteiro, totalmente, e com fidelidade, com estabilidade. Alguém fiel, confiável e fidedigno. Olha que interessante. Basicamente, Josué estava pedindo ao povo de Israel que eles manifestassem a mesma lealdade, a mesma constância, a mesma dedicação que Deus manifestava na aliança com Israel. E o texto, aqui termina o verso 14, fazendo um apelo para que eles deitassem fora os deuses. Interessante, irmãos. Aqui ele menciona da além do Eufrates, uma clara referência ao chamado de Abraão, uma referência também a Jacó, quando voltava da casa do seu sogro, seu parente, e também dos deuses do Egito. E eu fiquei pensando nisso, em que circunstância Jacó pediu para que esses deuses fossem deixados? No momento que ele vai passar o Jaboque. Eles traziam deuses, amuletos,
muito possivelmente da cultura local, talvez eles nem estivessem ali adorando aquilo, mas traziam com eles. E poderia ser que em algum momento, estes deuses fossem invocados, em alguma fragilidade, alguma fraqueza. Então, agora, da mesma forma, esse povo trazia com eles amuletos, deuses, talvez até souvenirs, que agora eles conservam ali, mas sem diretamente estarem adorando, mas poderia ser que no momento de fraqueza reconhecem a eles. Essa é a interpretação do comentário bíblico adventista. Então, Josué, da mesma forma como Jacó, recolhe os deuses da sua família, Josué faz esse apelo. Josué não registra que isso aconteceu, mas eu imagino que eles responderam positivamente a esta ação. E eu fiquei pensando, irmãos, quais são as ameaças que a idolatria exerce sobre nós? Vamos pensar na cultura dos tempos em que vivemos. O modo de pensar de uma sociedade. As suas ideologias, suas filosofias, a sua mentalidade. Então, talvez a gente aqui não precise pensar em imagem de escultura, que a Bíblia é tão clara, não creio que esse fosse o caso, mas existem outras questões. Colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, a idolatria, portanto, é uma forma de idolatria. Você, ao invés de buscar a vontade de Deus revelada nas Escrituras, você vai fazer com que as Escrituras se acomodem a você e não você às Escrituras. Esse é uma forma de idolatria. E o terceiro elemento é isso que eu mencionei, que eu incluí aqui, que é justamente uma acomodação cultural, exatamente como no momento em que o paganismo começou a entrar na igreja, Justiniano se torna, os imperadores, primeiro lá Constantino e depois Justiniano se tornam cristãos, e eles vão introduzindo costumes pagãos no cristianismo. Os cristãos fazem concessões para agradar o rei pagão adota princípios cristãos, e assim vão fazendo uma mistura, uma simbiose. Então, meus queridos irmãos, para nós pensarmos quanto que a idolatria, a cultura, o modo de pensar de uma sociedade materialista, secular, que não vê necessidade de Deus, de valores espirituais, quanto isso tem entrado na nossa vida. E fica aqui o apelo: temer a Deus, reconhecer sua soberania, manifestar isso de forma prática. Servir, um serviço íntegro, por inteiro, fiel, um serviço estável, características do próprio Deus. E abrir mão completamente da idolatria. Dessa maneira, colocamos um ponto final aqui na lição da segunda-feira.